né? E hoje, né, com temor, eu trago a palavra do Senhor para a igreja. E sem mais delongas, vou ser fiel ao tempo. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Gênesis 41. Amém? E vai dizer, e Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo ou autoridade sobre toda a terra do Egito. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa semana, Pai, que se conclui hoje, Deus. Estamos concluindo na melhor presença, Senhor, na sua, Deus. Tenho certeza, Pai, que meus irmãos iniciaram domingo na sua presença, como estaremos amanhã. Estamos finalizando também em Ti, Pai. E te pedimos, Senhor Jesus, que nesse momento, Pai, o Senhor brade em nossos corações, meu Deus. Pai, como eu sempre te peço, Senhor, que não venha ser a diaconisa Camila, que não venha ser a Camila, Senhor, mas que venha ser o Senhor a ministrar em nossos corações, Pai. Porque eu também me coloco, Senhor, na dispensação, eu também me coloco, Senhor, como meus irmãos, sedenta por ouvir o Senhor falar, Deus. Sensível, Senhor Jesus, para ouvir a sua voz, Pai. Então que toda barreira, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que não convém de Ti, que todo pensamento contrário, Senhor Jesus, que toda distração, Pai, que todo cansaço, que todo incômodo vai cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Que nesse momento, Senhor, venha nos conduzir conforme o Seu querer, conforme a Sua vontade, Deus. Eu me coloco aqui, Senhor, diante de Ti como serva do Senhor, pedindo, Senhor, clamando, diminui-me para que o Senhor cresça e apareça, Pai. Porque o único que tem que aparecer aqui é apenas o Senhor. O mega tema, Senhor, da nossa vida, o mega tema da Bíblia, Senhor, é somente a Ti, Jesus. Então, Pai, nós Te atraímos. Olha para nós essa noite com olhar de favor, de graça, Senhor, e derrame sobre as nossas vidas, Deus. Se tiver, Senhor, que liberar cura, libere. Se tiver, Senhor, que liberar restauração, Pai eterno, avivamento, Senhor, nós estamos disponíveis, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em o nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Glória a Deus. E quando o evangelista me falou que seria o tema de missões, eu comecei a orar e a estudar, né, sobre o que o Senhor gostaria que eu trouxesse. E o Senhor, Ele vem falando comigo há algum tempo sobre o tema governantes. E essa palavra eu já esbocei algumas vezes na nossa igreja. E eu falei, Senhor, mas governantes, o que isso tem a ver com missões, né? A gente pode falar sobre o ID, pode falar sobre vários casos de missões na Bíblia. E o Senhor continuava martelando a mesma coisa no meu coração, bradando a mesma coisa no meu coração. Governar, domínio, autoridade, governante. E nós que somos tementes e filhos obedientes, a gente tem que seguir aquilo que o Senhor nos orienta. E começando aqui, Gênesis 41, é a parte do capítulo que José, ele vai se tornar realmente ali a autoridade sobre o povo do Egito. Quem que conhece a história? Amém? Então eu não vou me atentar a essa parte, porque todo mundo aqui já conhece a história. E a história de José, ela é uma das minhas favoritas, porque essa área dele de ser sonhador, eu me identifico bastante com ele. E a gente vê, né, toda a trajetória dele, todas as circunstâncias que aconteceram para que ele chegasse até o lugar onde ele chegou. E ele jamais negou a sua fé, ele jamais permitiu que essas circunstâncias paralisassem o sonho dele, né? E eu não quero falar sobre isso, mas se eu puder tomar um parênteses, que nós venhamos nos espelhar também como José. Muitas vezes o Senhor nos promete algo, nós temos sonhos que estão engavetados e que a gente não coloca em prática por conta das circunstâncias da vida. E José, ele não permitiu que as circunstâncias paralisassem o seu sonho. Muito pelo contrário, olha quanto foi o tempo que ele recebeu o sonho do Senhor até ele ser vendido, até ele virar escravo. Olha quanto tempo levou até que se concluísse.
Mas uma coisa que ele não fez foi negar a sua fé, foi desistir, porque o nosso sonho, irmãos, não é nosso sonho, só nosso. Quando a gente coloca nas mãos do Senhor, o nosso sonho começa a ser dele. Então, nosso Deus, ele não erra. Amém? Nosso Deus, ele não erra. Então, o tempo do Senhor, ele é sobrenatural. O que pra gente, eu estava vendo uma pregação hoje com minha mãe, a Bíblia vai dizer que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Então a gente está querendo algo muito rápido, mas o Senhor está falando, filho, calma. Está no tempo certo. Eu não erro, eu não falho. Então que a gente venha tirar esses sonhos da nossa gaveta e colocar em prática, porque se nós entregamos para o Senhor, Ele vai realizar. Amém? Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. É realmente sobre ser governante. Só queria trazer esse contexto. E quando eu falo sobre ser governantes, eu não estou fazendo apologia, irmãos, para desobediência de autoridade sobre as nossas vidas. Porque eu vou falar aqui mais pra frente sobre a gente governar algumas áreas da nossa vida. E a gente pode, às vezes, entender que estamos falando sobre desobedecer a ordem do nosso presidente, a ordem da nossa pastora que está sobre nós, a ordem de algum patrão, e não estou falando sobre isso. Lá em Tito 3, consegue colocar para mim, por gentileza? Para a gente ler junto? Tito 3, 1. Vai dizer bem sobre isso. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes. Eu vou ler aqui, irmãos, porque aqui eu tenho problema de visão, tá? Então para mim não serve de nada, meu óculos. Sejam obedientes, sejam prontos para toda a boa obra. Ou seja, governantes, autoridades, sejam obedientes. Amém? Então, diaconisa Camila não está falando para você desobedecer ninguém, tá? Mais sobre governar aquilo que o Senhor tem entregue às nossas mãos. E a gente vai entender mais pra frente o que isso tem a ver um pouco com missão. E a pergunta que eu quero te fazer agora nesse momento é: o que tem te dominado? O que pode estar te dominando? Tem uma frase que eu escutei quando eu estava estudando sobre essa palavra que vai dizer: o homem, ele é escravo daquilo que o domina. Nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Pensa aí agora, rapidamente. O que tem te dominado? O que tem nos dominado? Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu levei essa palavra, né, na nossa igreja, e um tempo depois eu recebi um testemunho de uma irmã falando que ela não estava dominando a alimentação dela, por exemplo. E o Senhor puxou a orelha dela. E eu perguntei: o que tem te dominado? Porque eu fiz a seguinte pergunta para os irmãos: quantos aqui conseguem falar não para as pessoas? Fácil. Levanta a mão. Eu consigo. Camila, vamos ali. Se eu não quiser, eu não vou falar. Não quero. Eu tenho essa facilidade. Os irmãos não têm, não, gente. Vamos interagir. Tem dificuldade de falar não ou tranquilo? Tem dificuldade? Para as pessoas, às vezes, é difícil. Mas e para você? Você sabe dizer não para você? Muitas das vezes, eu me fiz essa pergunta, porque eu sabia muito bem dizer não. Não quero, não posso, não vou. Muito bem resolvida com isso. Mas muitas das vezes, tinha coisas em mim que eu não dizia não para mim. Bonita, né? Eu não dizia, eu não me calava, eu não me freava. Eu continuava, eu vivia e o Senhor falou: você se posiciona tão bem para as pessoas, mas e para você? E para o seu domínio próprio? Deus. Sabe, então nós temos que refletir sobre isso. E eu separei algumas áreas da nossa vida que nós temos que governar. E a primeira área dessa nossa vida que nós temos que governar é a nossa família. Principalmente aí para os homens, para as mães, para as mulheres, para as esposas. Porque não adianta nada, irmãos, agora falando na questão ministerial mesmo, até mesmo de missão. Não adianta nada a gente querer ir lá fora, abençoar, pregar, se a nossa família estiver defasada, se a nossa família estiver em ruínas. Sabe, uma família curada, ela cura outra família. Eu me lembro na última vez que nós fomos em Minas, como a minha pastora falou, né, que eu tenho a honra de ser a pastora e minha mãe também. Como a minha mãe pastora falou,
quando nós chegamos, a primeira vez que nós chegamos lá, rapidamente, eu lembro que se eu fosse casada naquela época, eu estaria agora com uma criança adotada, né, mãe? No primeiro dia que eu cheguei lá, eu vi duas crianças que a mãe foi embora com o cara e o pai, acho que era usuário, alguma coisa do tipo. Crianças assim, irmãos, descalços. E a gente vai pro interior mesmo de Minas. É muito legal lá, porque assim, você vê café, sabe? Se colhe ali do que você come, é muito bacana. E as crianças ali. E quando eu vi aquela criança, eu falei, gente, vou levar pra casa. Olha, primeiro contato, eu tinha acabado de chegar em Minas, eu olhei aquela criança e falei, não, vamos procurar uma agente social, vamos fazer alguma coisa, eu vou levar pra casa. Quase que eu estava aqui com duas crianças comigo. Porque é muito impactante, sabe? E da última vez que nós fomos lá, no ano passado, foi uma experiência totalmente diferente do primeiro ano. E aí, ano passado, a gente foi vivendo, foi evangelizando, né? Fomos nas casas, enfim, cumprindo aquilo que o Senhor estava nos orientando, sendo que no último dia aconteceu o que nós tínhamos, o motivo maior de estarmos lá. Foi a restauração de uma família. Existia uma casa onde dois irmãos não se falavam mais por conta das suas esposas que tinham brigado. E aí nós ficamos hospedados na casa da mãe, né, desses filhos. E assim, ela estava destruída. E no último dia ela pediu para a gente fazer uma oração, né, fizemos ali um jantar e conseguimos reunir toda a família. E irmãos, houve uma restauração naquela casa. Houve uma restauração naquela família que até hoje eles continuam com a aliança. Foi restaurado realmente, para a honra e glória do Senhor. E a gente só pôde levar algo porque nós temos propriedade para algo. Sabe, é aquilo, né? O Senhor vai nos usar na área que nós mais somos tentados, mais somos provados. Na nossa, obrigada, irmã. Na nossa maior área de dor é onde o Senhor quer nos usar. Sabe, hoje eu posso chegar para uma menina que se sente sem paternidade, porque eu perdi meu pai. Então eu sei a dor dela, então eu tenho propriedade de falar com ela o que é viver o luto, o que é ter a ausência de um pai. Mas eu também sei dizer para ela de qual é o maior pai. Eu sei apresentar para ela o maior pai realmente, o pai que cura a nossa dor, o pai que enxuga nossas lágrimas, o pai que nos salva, o pai que nos ama, que é o nosso Deus. Porque eu também tenho propriedade, porque eu também amo meu Senhor. Então Deus, Ele vai nos usar nas áreas a qual nós temos propriedade para falar. E se a nossa família está destruída, irmãos, vamos ser sinceros, será que a gente vai ter propriedade para falar lá fora? Sobre um casamento restaurado, sobre liderança de filhos, sobre governar uma casa. Então, antes da gente sair para ministrar aí fora, nós temos que olhar para cá. Nós temos que olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa casa espiritual, para dentro dos nossos pensamentos. Amém? Amém. E lá em 1 Timóteo 3:5, é um versículo que sempre que eu leio me dá um soco no estômago. 1 Timóteo 3:5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Toda vez que eu leio esse versículo é o mesmo soco. Não sei se para os irmãos mas para mim é sempre assim acorda para a vida. Aqui, né, a gente sabe que é quando a qualificação, né, dos bispos e dos diáconos que está dando esse direcionamento, mas nós temos que trazer para a nossa vida também. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se nós não sabemos, eu ainda não sou mãe, mas se nós não sabemos governar os nossos filhos, como é que nós podemos direcionar outras mães? Se os maridos, né, não sabem governar até mesmo a despensa da sua casa. Gente, lá em
João 6,12, Jesus ele vai deixar bem claro sobre o zelo que nós temos que ter. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Jesus está nos dando uma aula sobre administração. Gente, quantas coisas às vezes tem na nossa casa que a gente vai pegar para fazer, sei lá, uma farofa. Aí tem aquela farinha, qual é o nome da farinha da farofa? Que eu sempre troco. Farinha de mesa. É porque eu sou um... Ó, irmão, ora por mim que eu vou casar e eu tenho que saber esses negócios. É verdade! Google tá aí pra ajudar a gente. Glória a Deus. Vai pegar uma farinha de mesa e tá mais vencida que qualquer outra coisa. Às vezes acontece isso com a gente. Isso aí é má administração da nossa despensa. Isso traz legalidade pro devorador e ainda desperdiça o seu dinheiro, o dinheiro do seu esposo, o dinheiro do seu trabalho. E Jesus está nos dando um direcionamento aqui. Governe. Maridos, governe sobre a sua casa, lidere sua esposa, lidere os seus filhos. Esposa, seja submissa ao seu marido, lidere seus filhos. Lidere também a sua casa, a organização da sua casa. Sabe, o nosso primeiro ministério, nós temos aprendido dia após dia que começa dentro do nosso lar. Como é que eu quero deixar a igreja limpa se minha casa está suja? Como é que eu quero, sabe, liderar ali os jovens, né? Eu sou líder de jovens também lá na igreja. Como é que eu quero liderar os jovens se eu não sei liderar, sabe, o pouco de Deus na minha vida, a minha casa, a área que o Senhor tem me dado realmente para governar? Então nós temos que ter isso em mente, temos que ter esse cuidado, esse zelo, irmãos. Sabe, realmente zelar pela nossa casa, deixar um ambiente preparado. Porque a gente tem que entender, cada dia que passa, que aqui é onde os santos se reúnem para adorar o Senhor. Mas a nossa adoração começa dentro da nossa casa. No domingo, quando chegamos aqui nessa casa do pão, nós não temos que esperar o Espírito Santo descer. Ele já tem que estar aqui, ele tem que estar na nossa casa, no nosso quarto, na nossa cozinha. A nossa busca começa lá. Na verdade, nem para, né? Não deveria parar. Mas no dia de culto, a gente tem que começar a acordar preparando a roupa que eu vou usar. E o louvor, e a palavra, e já preparar a saudação, a oportunidade. Sabe, a gente tem deixado tudo para cima da hora, a gente tem feito as coisas atropeladamente. Nós não estamos tendo zelo pela casa, pela a nossa casa e pela casa do Senhor. É verdade. E aqui vai dizer, no Timóteo, como nós poderemos cuidar da casa de Deus se a nossa casa não está bem cuidada? E o mesmo, a nossa casa física, mas a nossa casa também espiritual, nossos sentimentos, vamos falar mais pra frente, nossos pensamentos. Então a primeira área que nós temos que governar é a nossa família. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A segunda área que nós temos que governar, área emocional. E eu vou pedir para falar uma atrás do outro, pode ser? Eu vou ler. Primeiro é 2 Timóteo 1,7. Nós temos que governar o medo que tem nos paralisado. 2 Timóteo 1,7 vai dizer: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O próximo está lá em Deuteronômios 31:6. Aleluia. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E para finalizarmos, que a chave de tudo está lá em Salmos 34:4. Aleluia. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A chave está em busquei o Senhor. Nós vimos no início a história de José. E qual foi o ponto-chave de José para ele se tornar um governante? Porque José, ele poderia deixar
que tudo que aconteceu com ele se transformasse em um grande medo e um grande trauma na vida dele. Porque se o Senhor me prometeu que eu governaria, que eu seria líder, e hoje eu me encontro como escravo, tem algo de errado. O Senhor errou em alguma coisa. Só que a chave de José foi a busca. E muitas das vezes nós paramos de buscar no meio do processo. O Senhor nos promete algo, aí, amém. Nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos, a gente continua buscando. E vai passando, e a promessa não vai se cumprindo, a gente vai ficando mais cansado, mais desanimado, e a gente para de buscar. E o medo começa a tomar o lugar que é da fé. E o medo começa a tomar o lugar que é de Deus na nossa vida. E a chave de José, para transformar aquilo que o governava em governadores, em servos, foi a busca do Senhor. Porque o Egito governava ele. E por conta da insistência dele e na crença dele em Deus, ele começou a governar o Egito. Qual o Egito que tem te governado? Em nome de Jesus, hoje, pela autoridade de Deus, não é a nossa autoridade, irmãos. Não é o poder que nós temos, porque se for pelo nosso nome, esquece. Continuaremos sendo dominados pelo Egito. Mas quando nós vamos pelo nome do Senhor, nós começamos a governar esse Egito que tem tentado paralisar a gente, amém? Então hoje estaremos todos aqui sendo governantes, amém? Amém. Glória a Deus. E outra área que nós temos que governar é a área dos nossos pensamentos. Tem um texto que eu separei que falou bastante comigo, que vai dizer: a mente é a lente pela qual enxergamos o mundo. Se os pensamentos são negativos ou limitados, nossas decisões serão igualmente. Em contrapartida, se cultivarmos a mentalidade positiva, nossas escolhas tendem a ser assertivas e proativas. Ou seja, se nossa mente ela é negativa, tudo ao nosso redor vai ser negativo também, irmãos. Mas se a nossa mente ela for positiva, se nós tivermos algo que o pastor Eduardo com certeza vai ter muito domínio, que é a inteligência emocional, né? Se nós tivermos a inteligência emocional em Deus, tudo ao nosso redor se ornará. Já viu aquela pessoa que você fala assim, tá ali uma nuvenzinha, menina, vai cair um temporal. Cuidado, vai para casa. Sabe, tudo é um negócio assim e se transforma. É o famoso fazer uma tempestade no copo d'água. Só que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da verdade, irmãos. Nós temos que, por onde passarmos, levar o amor, levar a paz, levar a alegria. E muitas das vezes nós estamos fazendo ao contrário. As pessoas do mundo chegam até nós com alegria e a gente chega tudo prostrado. Os nossos pensamentos limitados. Ah, não, porque eu acho que eu não vou conseguir. Ah, não, porque eu acho que eu não vou. Mas não. E a gente começa a colocar empecilhos. Tem uma frase que eu carrego para a minha vida. Nós limitamos o poder de Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que curou o cego, é o mesmo Deus de hoje. É o Deus a qual nós adoramos agora, nesse momento. É o Deus que está em nós. Então, aquele Deus que abriu o mar vermelho, ele ainda pode fazer. Sabe por que não acontece? Porque nós colocamos pontos de interrogação no poder de Deus. Você crê? Ah, eu creio, mas... A gente sempre coloca um mais. Como se a gente não cresce que o Senhor pode fazer. Isso até é uma forma da gente se autoproteger, sabe? Aí eu quero muito que aconteça, mas só se for a vontade de Deus. Isso aí, a gente acha que é uma forma de glorificar o nome do Senhor, mas não. A gente está colocando dúvida. Porque se acontecer, amém, mas se não acontecer, amém também. Não, gente. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. Claro que de acordo com a vontade dele. Mas se ele nos prometeu, por que nós estamos colocando pontos de interrogação aonde o Senhor já colocou um ponto final, uma exclamação, falando
Que nós venhamos ter pensamentos positivos, pensamentos altruístas, e que nós venhamos permitir, irmãos, que o Senhor, Ele cure todas as nossas dores, seja ela da alma, sabe, seja ela física também, seja ela até mesmo às vezes dores espiritualmente falando, né, de mágoas, às vezes por conta do percurso do ministério que acontece, nós lidamos com pessoas, ninguém aqui é perfeito, né? Muito pelo contrário, estamos aqui porque nós buscamos aquele que é perfeito, que pode nos moldar, porque ninguém aqui é o certo, é o perfeito. E se nós permitirmos que o Senhor nos cure, né, a gente das nossas perdas, cure a gente dos nossos abusos, dos nossos traumas, a gente, como eu falei lá no início, se torna autoridade para falar sobre. E às vezes é algo que o Senhor já colocou um ponto final na sua vida e a gente continua trazendo à tona, e isso está impedindo do agir de Deus na nossa vida. Quantas meninas lá fora precisam de uma fala nossa, né, mulheres, sobre ser valorizadas, sobre ser cuidadas, e elas não entendem o que é isso. Tem, né, dependência emocional, né, de relacionamentos, tem carência, né, paterna, até mesmo materna, e nós que já fomos curados nessa área, podemos abençoar, mas às vezes a gente continua trazendo à tona as nossas dores, onde o Senhor já curou, a gente continua ali tirando a casquinha, sabe, a ferida já está ficando já tudo bonitinha, a gente vai lá e tira a casquinha, aonde era para ser só uma cicatriz, a gente continua cutucando para que fique a ferida ali. E o Senhor está dizendo, deixa que eu saia a sua ferida, para que a sua cicatriz sirva apenas de lembrança, para você mostrar, olha aqui, um dia isso aqui foi uma ferida, mas hoje é apenas uma cicatriz. Jesus, Ele pode fazer isso com você também, como Ele fez comigo. Permite que a sua cura cure pessoas, sabe, aquela frase, curados para curar, é isso. Nós temos que ser curados para curar, sarados para sarar, avivados para avivar também lá fora. Amém? O Senhor conta com a gente. Uma vez eu preguei lá na igreja uma palavra e os irmãos ficaram com um olho desse tamanho aqui. Que até é uma palavra que eu carrego comigo até hoje. E ela é dura, mas ela é verdadeira. Irmãos, o Senhor não precisa da gente. A igreja fica em silêncio, né? Mas é verdade, Deus não precisa de nós, mas Ele conta com a gente. Deus, Ele precisava de Moisés para abrir uma vermelha? Dele bater? Não precisava, mas Ele usou Moisés como um instrumento. O Senhor não precisa da gente, mas Ele deseja usar a gente como instrumento. Então Ele não precisa da gente para tirar aquelas meninas da prostituição, tirar aqueles meninos da boca, curar, sabe, cuidar de crianças em orfanato. Ele não precisa da gente, mas Ele quer contar com a gente. Aleluia. Os exércitos dele, os governantes aqui na terra, Ele conta comigo e conta com você. Então nós temos que nos prontificar. Amém? Aleluia. E a última área que nós temos que liderar, governar, é a área espiritual. O domínio próprio. E o domínio próprio é saber se controlar. E muitas das vezes a gente não sabe disso, né? A gente sabe ali, Gálatas 5 todinho. Tem uma criança lá na igreja, a Maria Flor, que ela sabe de cor. Todo o domínio próprio, ela sabe tudo. Aí eu pergunto pra ela, você está exercendo qual? Né? Que saber é muito bonito, decorar é muito bonito, mas exercer o domínio próprio. Sabe? E nós como filhos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Senhor nos deu a Bíblia como manual de vida. E nós temos que nos alimentar desse manual diariamente. E sempre ler domínio próprio. Quais são os domínios próprios? O que eu preciso? Isso aqui eu sou boa. Check. Mas o autocontrole... Então é nessa área que você tem que mais trabalhar. E na área que você mais trabalha, muitas das vezes é a área mais difícil realmente para você. Mas é onde nós temos que continuar. Mas, de novo, irmãos, qual foi a chave de Moisés? A busca. O domínio próprio, sabe? O controlar a nossa carne, o refrear a nossa boca, sabe? O amar ao próximo, isso vem de Deus, não é nosso. Tudo de bom que nós temos não vem da gente, vem de Deus.
Eu fiz esse exercício lá na igreja. Pensa aí numa coisa que você é muito bom. Vamos pensar aí. Uma coisa que você é muito bom. Cara, você fala, nossa, isso aqui eu sou. Pensaram? Ou é difícil? Porque às vezes pensar no que a gente é ruim é mais fácil do que pensar no que a gente é bom, né? Mas pensa aí. Ah, eu tenho um bom coração, eu sou criativa, eu sou doador. Pensa aí, todo mundo aqui tem algo de bom, não é seu. Tira Jesus da nossa vida, não fica, não resta nada. Sem Jesus na nossa vida, sem Jesus para nos moldar todos os dias, como vaso na mão do olheiro, a gente se torna nada. Nós somos piores das pessoas que estão lá no mundo. Então, é pelo Senhor. Tudo isso, irmãos, tudo que eu falei aqui, todos esses domínios, toda essa governança, toda essa autoridade, né? O governo do nosso medo, o governo do nosso pensamento, o governo da nossa família, o governo dos nossos sentimentos, o governo, sabe, da nossa área espiritual, o governo dentro, realmente, às vezes, tem pastores aqui, governo dentro da sua igreja, da sua liderança, nada vem de nós. Se nós colocarmos a nossa mão, humanamente falando, a gente vai destruir aquilo que é do Senhor. A gente só vai edificar a nossa casa, a gente só vai edificar a área espiritual na nossa vida, a gente só vai edificar a nossa área emocional se o Senhor estiver na autoridade sobre nós. Nós só governamos porque tem alguém que governa por nós. Nós só somos líderes porque tem o líder dos líderes sobre nós. Sabe, porque nós olhamos para Jesus e aprendemos com Ele. Porque tudo aquilo que a gente tem dúvida, a gente encontra na Bíblia. Mas o Senhor fez isso. Tem aquele livro, né, acho que é da Joyce Meyer, que diz, em meus passos, o que faria Jesus. E se a gente vivesse uma vida dessa forma, nós iríamos acertar muito mais do que errar. E nos meus passos, o que faria Jesus? Quando você olha para sua família, o que Jesus faria? O que Jesus falaria? Como Jesus trataria a sua esposa? Como Jesus trataria os seus filhos? Será que hoje nós estamos vivendo como Jesus? Porque cristãos significa isso. Cristos pequenininhos aqui nessa terra. E nós batemos no peito quando nós vamos fazer missão dizendo, eu sou cristão, eu estou levando Jesus. Mas de que forma estamos levando Jesus? Será que é de uma forma como os crentes que apenas creem em Jesus? Ou como realmente os cristãos que andam como Jesus? Sabe, para governarmos essas nações, a qual o Senhor nos envia e nos convida para ir, né? Como foi muito bem falado aqui, através de oração, ou através mesmo de você ir até lá, nós precisamos nos governar. Nós precisamos governar a nossa casa. Nós precisamos governar o nosso ministério pelo Senhor. Para aí sim sairmos das quatro paredes. Para aí sim sermos boca do Senhor aqui nessa terra. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para ficarem sobre os seus pés. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu liberar nessa noite sobre as nossas vidas, Senhor. Como fui ministrada nessa noite, Senhor, pela sua palavra, Senhor, pelo seu mover neste lugar, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que somos errantes, Senhor Jesus. Mas, Pai, o Senhor derrama o seu amor sobre nós, derrama as suas misericórdias, o seu perdão sobre as nossas vidas, Senhor. E nós te agradecemos, Deus. Agora te pedimos, Senhor, que essa palavra, Deus, que foi derramada sobre nós, venha, Senhor Jesus, realmente gravar em nossos corações. Que não venha estar no ouvido e sair pelo outro, mas que nós venhamos realmente degustar do maná que o Senhor derramou sobre nós no dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos realmente absorver, que venha ficar, Senhor Jesus, em nós, Pai. Que nós venhamos realmente, Senhor, sair daqui com esse pensamento, Senhor, de eu governo porque o Senhor me deu autoridade. Eu governo porque o Senhor me deu a autoridade. Então o Senhor me deu autoridade sobre minha família, então eu vou governar com amor. O Senhor me deu autoridade para levar o evangelho na minha igreja, então eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou servir, eu vou exercer a diaconia com amor. Aleluia!
Senhor. Aleluia. Que nós venhamos cuidar de nós mesmos com amor, Deus. Verdade, Deus. Que muitas das vezes, Pai, nós governamos todas as coisas lá de fora, mas nós não governamos os nossos sentimentos, nós não governamos os nossos pensamentos, estamos perdidos dentro de nós mesmos, sem saber o nosso propósito, Senhor Jesus, sem saber, Pai, a nossa identidade em Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, cale as vozes externas, Senhor, cale mesmo, Senhor, as vozes internas, Pai, que somente a Sua voz ecoe em nós, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, que essa palavra, Deus, venha continuar, Deus, a ministrar em nossos corações, Pai, ao longo, Senhor Jesus, dessa caminhada, Pai, porque foi o direcionamento ao qual o Senhor nos deu, governante, Senhor, para que venhamos, Pai, quando o Senhor nos enviar como flechas, quando saímos, Senhor, irmos a nações, fazemos evangelismo, Senhor, que nós venhamos, Senhor Jesus, realmente entregar verdade, entregar, Senhor Jesus, com amor, entregar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, propriedade para falar, meu Pai. Então nós te agradecemos, Senhor, e juntos com meus irmãos, Pai, eu quero orar, Senhor, e clamar, Pai, pelo nosso Brasil. Clamar, Senhor, por cada estado, Deus amado, por cada cidade, por cada município, por cada bairro, por cada rua, Senhor, por cada casa, por cada família, Deus. Nós entregamos o Brasil nas Suas mãos, Pai. Que o Senhor venha governar e que o Senhor venha, Pai, direcionar e venha trazer, Senhor Jesus, o refrigério, Senhor, para as famílias brasileiras, Pai. Venha trazer a Sua verdade, Senhor Jesus. Venha trazer, Senhor, a restauração, Deus, o avivamento e o mais importante, a salvação sobre esses lares, meu Pai. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, te exaltamos, Senhor, por esse lindo dia que passamos na Sua presença. Te glorificamos em o nome de Jesus. Amém. É pelo nome do Senhor. Glória a Deus, agradeço a oportunidade.